Boa noite a todos e a todas, uma saudação especial à Raimundinha, à Cristiane, aos nossos colegas do Grupo Transmutação, aos inscritos no canal Transmutação e também um grande abraço a cada morador e cada moradora do Conjunto Nova Metrópole, aqui próximo a Fortaleza, no município de Caucaia, na zona metropolitana. E que bom que nós temos pessoas que se importam com a realidade das outras, principalmente com a realidade que não costuma ser vista, mas que é talvez a estrutura maior, não é? Porque está dentro de cada um, que é a realidade emocional. Esse contato com vocês hoje se dá principalmente pela sensibilidade da Raimundinha, muito preocupada com muitos colegas, muitas colegas aí no Conjunto Nova Metrópole. Tem um grupo muito forte chamado, a questão ligada aos voluntários do Natal de Amor. É um grupo de mais de 50 pessoas que fazem eventos, angariam fundos para se juntarem aos diversos grupos que formam o Natal de Amor em Fortaleza, e esse grupo do Nova Metrópole é um dos mais atuantes. Pessoas simples, pessoas fortes, pessoas bravas no sentido de enfrentarem com muita precisão os desafios da vida. Mas pessoas, e assim como eu, têm as suas dificuldades de compreensão da realidade, as dificuldades de compreensão, de manutenção da energia vital, de observância da alegria de viver, das belezas da vida, da justiça da natureza, da existência de um poder superior a nós, da inexistência do acaso. E é nesse ponto que a gente começa a discutir. Duas situações estão afetando muito as pessoas hoje. Uma é a questão de saúde, em razão da pandemia do Covid-19, e a outra é relacionada à economia, porque a economia está parada em razão da transmissão. Saiu uma propaganda, inclusive, bem interessante nos Estados Unidos, em que eles colocavam várias ratoeiras, né, milhares de ratoeiras armadas, né, uma do lado da outra, e cada uma, ao invés do queijo, eles colocavam uma bolinha de golfe. Não sei se vocês conhecem, tipo fosse uma bilinha, aquela bila cocão aqui no Ceará que a gente fala, só que aquela bila de vidro, lá a bolinha daquele material plástico, né, um pouco mais leve, e todas coladinhas uma do lado da outra. E aí ele joga uma bila no meio, né? Então, estão todas as ratoeiras emendadas ao lado uma das outras, e ele joga uma bila no meio. Aí ela dispara uma ratoeira. Quando essa dispara, bate na outra, aí quer dizer, todas as ratoeiras disparam ao mesmo tempo. E aí eles mostram, né, que quando a gente está muito próximo, o contágio é muito forte, é muito alto, e a tendência de dizimar mais, de disparar mais ratoeiras, né, no caso aí do exemplo, é logicamente muito maior. E aí ele coloca, num outro exemplo, só afastando um pouquinho as ratoeiras, ele joga essa bila, o máximo que estoura é uma, duas ratoeiras, às vezes, digamos que no máximo 4, enquanto quando está tudo junto são milhares. E é por isso que tem surgido as questões de isolamento. Mas, apesar da internet, apesar de outros, dos e-commerces, do iFood, do Uber, das entregas, dos pedidos via aplicativos, a grande parte dos segmentos comerciais só funciona com a presença humana, com esse contato, né? E, infelizmente, nesse momento, dentro dessa escolha, entre a livre iniciativa das pessoas, né, que é a questão de empreender para sobreviverem com o seu trabalho, né, o suor do rosto, vem a questão da saúde, né? E aí tem se analisado essa questão, né? Colocaram dois valores de um mesmo peso. Um é a liberdade de escolha, de ir e vir, de fazer, trabalhar e produzir para sobreviver dentro desse sistema que a gente tem
que a gente vende esse trabalho, coloca o trabalho e recebe o dinheiro, e com o dinheiro a gente consome, né? Isso não é 100%, mas é a maior parte, né? Pode ser 99% das pessoas vivem assim no mundo hoje. É um sistema que tem uns 250 anos. E o outro valor que é a saúde, porque se pensa exatamente que como é que a pessoa vai negociar se ela não está viva, né? E pode gerar outros problemas mais fortes relacionados a exatamente não ter respiradores, né? Para atender a demanda. Pelos estudos da Organização Mundial de Saúde, se sabe que apenas, né? Mas se fala apenas, mas muito entre aspas, porque cada vida que a pessoa entende que perde, né? Só sabe quem perdeu. Né, para quem entende. É interessante a gente falar hoje sobre essa questão de perder ou não. O que é que você entende? Né? O que é que você entende da vida? O que é que você entende da morte? Qual o sentido da sua vida? A vida dos seus parentes? O que é ganhar? O que é perder na vida? Então, mas a gente está usando termos que são recorrentes. Né? Então, nesse contexto, as pessoas vão passando por essas situações e para evitar um colapso, eles têm parado. É isso que tem sido dito, todo mundo sabe. Mas nesse dilema, né, entre o medo de ficar doente e o medo de morrer de fome, que é o que também tem sido muito difundido, né, as pessoas estão aí, muitas à beira do desespero, muitas já desesperadas. Ora pela questão econômica, ora pela questão sanitária, questão de saúde. Então hoje foi aí que a questão veio, né, o desespero nas pessoas. Em momentos normais, a nível emocional, a gente já sabe que é em torno de 4%, não, a cada 4 segundos uma pessoa comete o suicídio. No momento normal, e dizem que agora a coisa tem se intensificado. Né? Para quem mede essas coisas, os estudos, né? Tanto que tem o mês amarelo, que é o mês do suicídio. Então, o problema das emoções. Temos hoje o janeiro branco, que é o mês das emoções. Então, esse é o dilema que está posto, esse é o mote da nossa conversa. E eu fiquei até surpreso quando a Raimundinha falou que muitas pessoas gostavam de ouvir as nossas palavras, né, e que traziam uma espécie de conforto. De fato, cada um, né, vai receber as mensagens conforme as necessidades que tem no coração, né? Então, não necessariamente o que eu digo, né, vai chegar ao objetivo que eu digo, mas aquela semente vai cair dentro do solo fértil do coração de cada pessoa, né, para quem está precisando, e a pessoa vai tirar aquela mensagem. Na verdade, não é uma lógica a ser seguida, são mais provocações, e grande parte das minhas provocações, elas têm a ver com a minha vivência, não é experiência, é com o meu viver, vivendo no dia a dia, olhando para as minhas limitações, para os meus desafios, para as minhas dificuldades. E muitas pessoas têm se identificado. Mas por que isso? Não é? Exatamente porque eu sou tão pessoa como qualquer pessoa. E dou um passo a mais, no sentido de que não só sou como as pessoas, eu apenas sou um criado. E há um criador na natureza. Eu só sou uma parte da natureza. E dentro dessa parte que cabe à humanidade, eu tenho muitas funções. E essas pessoas que me escutam nesse meu viver constante também têm as funções dela. Você tem as suas funções. E é esse o papel que nos traz aqui para a gente conversar agora, né? Pensarmos, observarmos em nós as nossas relações com a vida. Porque tendemos a reflexões olhando mais para o problema do que para a possibilidade ou as possibilidades de solução. Porque o desespero, não é? E tenho tomado como filosofia de vida uma das orações que realmente eu tenho repetido porque é muito interessante a aplicação dela no meu viver, que é a oração da serenidade. E de fato, às vezes eu paro no meu caderno, que eu tenho um caderninho de inventário,
sempre que eu estou me sentindo embarulhado, eu paro para escrever, para ver as minhas emoções. Não é para mexer em problemas, é para enxergar os problemas. Não é para julgar, não é para escolher, é para apenas simplesmente ver. E às vezes eu começo a colocar a oração na serenidade, dizendo: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar as coisas que eu posso. E sabedoria para perceber a diferença. E aí fico só olhando as coisas. O meu nascimento, no meio de milhões de espermatozoides e óvulos, quer dizer, não foi por acaso. O meu papel, o meu falar, o meu sentir, as minhas relações com as pessoas e, consequentemente, o meu tempo dentro de uma encarnação, ele não é casual, ele é real. E eu tenho um papel, como você tem um papel, e cada pessoa tem o seu papel dentro do tempo de vida. E é isso que eu acredito muito, que tenha a ver com o meu aprendizado, com o seu aprendizado, cada um cumprindo o seu papel. A natureza é belíssima. As questões, quando a gente observa o meio ambiente, sobre flora e fauna, tudo é lindo, tudo funciona perfeitamente. Se nós pegarmos as várias religiões, a questão da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se nós pegarmos a ideia, por exemplo, dos indianos, que eles falam também de uma trindade de deuses, que eles têm Brahma, que é o Criador, Vishnu, que é o mantenedor, e Shiva, que é o que chamam destruidor, porque ele vem para transformar. Então a gente começa a refletir, casando essas reflexões, e eles dizem exatamente isso, que quando o mundo está muito conturbado, Vishnu, não é? Esse mantenedor, ele vem ao mundo. Olha como parece a história do Cristo, né? O verbo que se fez carne, e que de tempos em tempos ele reaparece. Veja para os budistas as reencarnações. Então, para quem não acredita em nada disso, é só observar a simbologia que há, no sentido de nós cumprirmos o nosso papel. E o nosso papel maior é exatamente nos conhecermos, nos relacionarmos cada vez melhor conosco e com o mundo ao nosso redor, para que nós possamos cumprir cada vez mais pertinentemente, mais diligentemente o nosso papel. Como uma máquina em funcionamento, o relógio, né? Um é a pulseira, outro é aquele arco do relógio, outros são catracas, outros são engrenagens, outros são os ponteiros do relógio, mas o relógio é tudo junto. Então a vida é tudo junto, inclusive a morte. Inclusive, dentro dessas reflexões, quando se vê, por exemplo, Siddhartha Gautama, dentro das histórias que contam dele na Índia, e aqui nós não estamos num tom religioso, só para mostrar como há um diálogo entre todas as religiões, e ao invés de nos separar, nós devemos nos unir, nos alinhar. E o que ele percebeu basicamente era isso, que a matéria vive em transformações. Olha aí o Shiva. Olha aí o verbo que se fez carne no Cristo. Olha a passagem do Cristo. E dentro dessa perspectiva do verbo que se fez carne, da transformação necessária, o Siddhartha Gautama chegou a ver exatamente que existia para tudo doença, velhice e morte. E que isso não era algo ruim, mas que doença, velhice e morte fazem com que nós soframos, porque nós não compreendemos a natureza impermanente das coisas do mundo.
a natureza passageira. Olha aí o que Chico Xavier e outros pensadores dizem: tudo passa, meu filho. Tinha um sábio, ele dizia que o pai dele tinha dito para ele que a vida tinha só 2 páginas. Ele abriu o livro da vida e a primeira página dizia de coisas maravilhosas que ele estava passando. Aí ele dizia: isso passa. E depois, na outra página, tinha coisas difíceis pelas quais ele passou. E ele dizia: isso também passa. Então, velhice, doença e morte, transformação, os cabelos ficarem brancos, e a gente poder olhar como algo natural e entendermos que o nosso papel é sabermos viver adequadamente, entregando as nossas vidas e as nossas vontades ao cuidado ou aos cuidados de um poder superior a nós mesmos, e tendo serenidade, não iludida, não ignorante, mas uma serenidade com atenção, compreendendo essa natureza passageira da matéria, a inexistência do acaso, e podemos, quando digo da transformação dos cabelos pretos em brancos, como diz a música do Roberto Carlos, ele poder olhar e dizer: esses seus cabelos brancos bonitos. Então, onde é que está a feiura? É a trave no olho, está nos olhos de quem vê. Onde é que está o desespero? Não é externo, está nos olhos de quem vê. Ultimamente eu tenho assistido, estudado sobre a Segunda Guerra Mundial, principalmente sobre o que aconteceu com os judeus, e passei a estudar várias guerras, porque eu tenho visto o quanto de violência existe dentro de mim. Tem um autor chamado Jiddu Krishnamurti, que eu gosto, do modo em que ele apresenta os processos de relacionamento emocional que tem dentro de mim. Eu começo a enxergar que ele não se porta como um guru, ele apenas observa e faz com que a gente olhe esse espelho, e eu começo a perceber o quanto de violência tem dentro de mim. E a violência toda tem a ver com a minha incompreensão da natureza das coisas, com a minha escravidão à matéria, com a minha vontade de mudar as coisas que eu não posso modificar. Por exemplo, querer mudar doença, velhice e morte. Isso eu não posso. É uma controvérsia tola que vai me levar ao desespero e não vai resolver nada. Na verdade, vai ser uma fuga da minha grande responsabilidade, que é mudar as coisas que eu posso mudar. E o que eu posso mudar, de fato, sou eu mesmo. Como disse o Gandhi: para que eu seja a mudança que eu quero ver no mundo. Se eu não tiver conflitos dentro de mim, se eu trabalhar bem esses conflitos dentro de mim, se eu trouxer a paz dentro de mim, com certeza eu vou irradiar a paz, eu vou irradiar amor, eu vou irradiar alegria. Eu tenho observado, inclusive, se eu sou mais sisudo, porque é bom sorrir, não de forma banal, mas olhar para as coisas lindas da vida, para a vida como algo bonito, para as transformações como algo necessário. Economicamente, dentro dos ciclos, no Antigo Testamento, fala do sonho que o faraó teve, né, que era o sonho das vacas magras e das vacas gordas, que todo mundo conhece, que se guarda no interior. Por exemplo, as pessoas guardam, às vezes, aquele feijão por anos, porque tem um ano que dá bem, outro ano que não dá tão bem, e eles consomem aquilo ali durante o tempo. Talvez o feijão que você está comprando, esse feijão ensacado, talvez tenha muito tempo e você não sabe. Antigamente isso era guardar para a vaca magra, e hoje você chega e pega no mercantil. Mas é você, sou eu. Mas tem gente, por exemplo, que está vivendo de outras maneiras, porque sempre tem jeito, porque sempre os problemas são oportunidades. Se você assistir um documentário, por exemplo, que fala, tem aí na internet, sobre as ecovilas, você bota no YouTube, você vai ver que essas pessoas, há muito tempo, elas venderam as casas delas nas cidades e procuraram terrenos nos interiores ou perto da natureza e desenvolveram comunidades autossuficientes, autossustentáveis. Assista, ecovilas. Quer dizer, eles estão desenvolvendo, né, fazendo oásis no deserto. Quanto não é possível? Quantos agora estão passando por dificuldades, como diz, tem aquele pastor que acho que é Duarte, ele fala que enquanto uns choram, outros vendem lenço, ou vendem lenço. Então quer dizer, há sempre uma possibilidade.
Há sempre uma saída ou milhares de saídas, porque para cada problema tem o quê? Várias soluções, porque os problemas nada são mais do que oportunidades para nós nos enxergarmos. E em muitos momentos, às vezes, é simplesmente a hora de parar. Mas aceitarmos que isso não está na nossa governabilidade. A gente tem que observar com atenção a vida para compreender. Observarmos isso. A terra, por exemplo, que planta feijão, planta um ano, dois, no outro ano o feijão já começa a não brotar, porque o solo está fraco de nutrientes. Eles dão um descanso, colocam outro tipo de cultivo. Ou passa um tempo aquela terra sem plantar nada para que ela se reconstitua. Então a natureza tem ciclos, né? A natureza é essa vibração constante, a vida, né? Tem polaridades, ela tem um ritmo. Assim como é em cima, como disse o Cristo para Pilatos lá em João, o que está embaixo só está embaixo porque o que está em cima permitiu. Assim todo dia tem manhã, tarde e noite. Nosso corpo precisa descansar. Então tem esses momentos, e quando a gente não para, a natureza por si ela tende a parar. Então, quantas coisas interessantes que nós temos que observar, que nós temos que aprender, que nós temos que cultivar nesse momento. Quanto nós podemos ter de oportunidade agora? Eu estava falando da Segunda Guerra, veja, né, por exemplo, principalmente um depoimento belíssimo do brasileiro nato, que era filho de judeus, e com 3 anos de idade ele foi para a Índia para um trabalho, o pai dele, e depois os pais dele foram para a Hungria, que era a origem deles, e lá começou o nazismo. Ele com 13 anos de idade foi para os piores campos de concentração. Você coloca lá, o brasileiro nato que participou do Holocausto, né, no sentido foi vítima. Aí você vai ver lá e diz assim: meu filho, quando você está me perguntando algo, eu vou lhe dizer para você uma coisa que é alegre, que para você talvez não valha nada, mas ele diz: olha meu filho, lá em cima eu tenho uma caminha cheirosinha, eu tenho um chuveirinho para tomar banho. E ele contando que naquela época lá, tiraram as roupas dele, pelaram a cabeça, todos os cabelos do corpo, deram um banho de criolina nele. Ele disse que aquilo arde, coça, tinha sarna, doença, café, almoço e janta era uma água com casca crua de batata, casca crua de beterraba. A mesma vasilha que usava para defecar era a vasilha que usava para comer. E ele contando como é que ele sobreviveu àquilo tudo. Os parentes foram exterminados. Quem tinha abaixo de 12 anos ia para a fogueira, que acima de 52 anos também ia. E ele ficou, e ele contar, quando você começa a olhar isso, diz assim: meu Deus, tem tantas possibilidades. Tem tanto de olhar no cabelo bonito preto e olhar como o Roberto Carlos para o cabelo dos pais e dizer: esses seus cabelos brancos bonitos. Quando o próprio Cristo foi entregue, né, antes disso ele sobe para meditar e pede aos seus discípulos que fiquem em oração. E ele sobe lá, diz a Bíblia que ele suou sangue. E ele diz: Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. E quando ele desceu, ele viu o que é que tinha acontecido e ele aceitou. Não fez nenhum levante. Como dizem os antigos, como um cordeiro foi levado ao matador. Calado. Ele cumpriu o papel dele. Tem uma história bem interessante, né, no Ramayana, nos livros mais antigos, né, dizem que foi escrito em torno de 200 a.C., escrito, mas ele vinha na literatura, não, na oralidade, em torno de 4.000 a.C., alguns acham isso. E lá tem a história do rei Rama. Pensa uma história interessante, do mesmo jeito que o Cristo, o rei, nesse momento, que a gente falou da Bíblia, ele ia ser entregue, simplesmente ele aceitou, e quando Pilatos pergunta a ele quem ele é e se ele é rei, ele diz que o reino dele não é desse mundo, e pergunta a Pilatos, e Pilatos diz o poder que Pilatos tem sobre a vida dele, e ele diz: tudo que está embaixo só está embaixo porque meu Pai que está em cima permitiu. Olha o princípio da correspondência do Hermes Trismegisto, 3.500 anos de Cristo, que ele falava, que está embaixo só está embaixo porque está em cima permitiu. E na história do Rama,
Imagine, ele era um menino tão bom, ele tinha mais 2 irmãos e o pai dele era um rei lá na Índia e gostava tanto dele que ele era o primogênito, mas o pai dele gostava tanto que queria vê-lo rei, não queria morrer para ele ser rei. Então o pai transformou ele em rei, disse que eu ia transformá-lo em rei para ele reinar com ele, o pai, em vida. E todo mundo adorou isso, só que houve uma intriga lá muito grande. E o Rama aceitou ser rei. No dia que o Rama ia tomar posse como rei, uma das madrastas dele, né, das madrastas, né, eram 3 mulheres que o rei tinha, e cada uma um filho. Ela disse que quem ia ter que ser o rei era o filho dela. E o pai dele, né, tinha feito uma promessa e ele tinha a palavra a cumprir. Ele estava devendo a ela o que ela quisesse. Ela pediu isso, que o rei não fosse Rama, mas fosse o filho dela, que era o Bharata. É tão interessante que o rei se desespera e vai falar para Rama, né, que deu a palavra dele, mas que estava disposto a quebrar a palavra. Olha o que é que Rama diz. Não, o senhor vai manter a sua palavra. E a mulher não ficou satisfeita só em ele não ser o rei. Ela disse, eu quero que o Rama seja desterrado, sem nada, por 14 anos. E o pai diz isso para o Rama, diz, se revolte. Ele disse, não tenha raiva. Existe um Dharma, existe uma lei que coordena todas as coisas. Eu vou. Olha aí a questão da aceitação. Olha o Rama dizendo, eu vou. Satisfeito, sem ódio. Olha o Cristo dizendo, seja feita a vossa vontade antes da minha. Então, esse é o momento. Já partindo aqui para as nossas conclusões. Falando a nível econômico, quantas pessoas estão conseguindo se reinventar durante a pandemia, como eu disse, citando o pastor, enquanto choram, outros vendem lenço. E conseguindo saídas. Basta procurar ter atenção que vai enxergar. Quantos outros estão se reinventando e conseguindo transformar os seus lares porque não tinham tempo de estar perto dos familiares? Mas muitos estão desesperados até porque não sabem o que fazer com esse poder, com essa beleza desse tempo. E a nível de saúde, se nós aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar e tivermos coragem para modificar as coisas que nós podemos, lembre-se, nós mesmos, nós vamos poder enxergar, por exemplo, que tem crianças que pegaram o Covid nessa pandemia no mundo inteiro, que foram internadas em estado grave e que ficaram curadas. Uma senhora em Wuhan, com 103 anos, pegou em estado grave e ficou curada. Teve outro caso aqui no Brasil, uma senhora de 97 anos, outra de 93 anos, uma de 97 no Rio, outra de 93 em São Paulo. Agora em Fortaleza, ontem, um senhor de 75 anos. Não são casos de pegar e ficar assintomático, é pegar, passar 10 dias, sentir a falta de ar, os problemas todos, se internar na rede pública com dificuldade de ficar curado. Então, tem algo a ser compreendido se nós tivermos atenção. Tem muita coisa. Mas eu peço para encerrar exatamente isso. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para perceber a diferença. Muita paz. Um abraço. Muitas energias maravilhosas na sua vida. Muitos sorrisos. Independentemente de qualquer coisa que aconteça, que a gente possa enxergar a beleza nas coisas mais simples, como essas situações que a gente apresentou. Aceitação, transformação. Um abraço.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para